Bom, gente, eu falei que a gente ia conversar agora com a doutora Tina Zampieri sobre essa rotina de quarentena que está levando muita gente à loucura aí. Estamos no terceiro mês de isolamento social e realmente para quem está cumprindo certinho sem sair de casa, deve estar complicado. E a gente está com a doutora Tina aqui no Skype. Doutora, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Muito obrigada, Alexandre. Obrigado a senhora por nos atender mais uma vez. A gente conversou com a doutora Tina no comecinho aí da crise, né, da pandemia, naquelas primeiras semanas de isolamento. E a gente volta a falar com a doutora Tina agora, porque 3 meses depois, doutora, muito até estava falando, não sei se a senhora estava ouvindo, ontem eu estava lendo perfis aí, inclusive de colegas, inclusive jornalistas no Facebook, o pessoal já dizendo que está até ficando louco, que não aguenta mais ficar em casa, está entrando em depressão, que o final de semana tem sido um martírio, porque é acostumado a sair para barzinho, etc. Doutora, o que fazer aí, terceiro mês de quarentena e sem perspectiva de qualquer melhora nesse quadro? Pois é, Alexandre. Realmente é uma situação difícil, principalmente para aquelas pessoas, como você disse, muito habituadas a sair frequentemente. Então, é uma mudança muito brusca de rotina. A gente percebe quando a gente dá uma saidinha na rua, a gente vai de carro observando o movimento acima do que seria, vamos dizer assim, recomendado, denotando como de fato está tão difícil para as pessoas em geral guardar essa quarentena, realmente ficando totalmente em casa. E aí é preciso usar realmente a criatividade para que tenha uma condição melhor de suportar essa mudança tão grande de hábitos. E vale, naturalmente, sempre a gente dizer que o afastamento social não pode ser, acima de tudo, sinônimo de isolamento. Isolamento é que realmente se torna mais complicado para todo mundo e se torna um risco. Não é? Então, na verdade, é reinventar condições diferentes de manter-se conectado consigo mesmo, conectado com os outros, não é? Inventar passeios virtuais coletivos, combinar para onde vamos e fazer acontecer, não é? Naturalmente, ainda via online. Pois é, eu sei até de gente que está fazendo happy hour virtual, né? Combina o horário lá, cada um abre a sua cervejinha e fica ali no Zoom, aí no Skype, como a gente está agora. Seria aí uma válvula de escape, né, doutora? Sem dúvida nenhuma, e uma ótima válvula de escape, porque o papo que é gostoso é viável, a cervejinha você escolhe a marca que quer, o jeito que gosta, está no seu ambiente muito à vontade e realmente curtir esse tipo de diversão, inventar happy hours diferentes também, onde você possa escolher uma música diferente, escolher alguma coisa que possa ser combinada antes como um tema para o bate-papo, como trocas de receitas, trocas de momentos alegres que viveram e que podem ser relembrados, enfim, cultivar a amizade mesmo, cultivar o encontro, sobretudo o encontro. Doutor, antes de a gente falar da depressão, que é o tema aqui que nós vamos falar um pouquinho, por que as pessoas têm tanta dificuldade de ficar sozinhas com elas mesmas? Na verdade, nós somos muito culturalmente estimulados a olhar para fora desde muito cedo na vida. Não é? E aquilo que é construído neuropsicologicamente, organicamente mesmo, das bases egóicas para essa construção do que vai ser a resiliência de uma pessoa no futuro, a própria condição de se regular, ela inicia de fora para dentro. Então, vamos supor, você está olhando para um bebezinho e esse bebezinho está chorando. Ele não consegue parar sozinho, ele não consegue se acalmar sozinho. Ele precisa que aquela pessoa que cuida dele, aquelas pessoas à sua volta, principalmente aquela mais próxima, que ela compreenda, o afague, e, enfim,
esse acalmamento, ele vem de fora para dentro no início da vida. Algumas pessoas ficam dependentes disso por uma vida inteira, porque não conseguem aprender a fazer uma autorregulação, não conseguem olhar para dentro, descobrir seus potenciais, descobrir seus jeitinhos de mudar de pensamento para coisas mais alegres e mais positivas, e continuam com essa dificuldade por uma vida inteira. Felizmente, não é todo mundo que vai por essa via, não é? Porque, de fato, o esperado é que a gente continue tendo dois recursos principais ao longo da vida. Um é esse que você falou, o olhar para dentro, o conhecer-se mais, o descobrir o seu próprio repertório de recursos para situações difíceis, não é? E poder usufruir disso, mas não necessariamente deixar aquele outro recurso que é o encontro gostoso, naquele momento que você está solitário e precisando de ouvir a voz de alguém, de você saber a quem recorrer, isso a gente chama de recursos externos, e é disso que a gente estava falando agora há pouco, não? Quando você falou do happy hour, isso é um bom recurso externo, mas que não pode ficar inteiramente na dependência disso. Não é? É preciso, como você disse, quem ainda não descobriu como é, que se olha para dentro para descobrir o que tem, que coisas gostosas tem ali dentro, de memórias, de modos diferentes de agir e de perceber o mundo e de perceber a si mesmo. Esse é um tempo maravilhoso para descobrir isso. Não é? E você pode descobrir isso, por exemplo, começando a bater papo sobre isso com uma pessoa mais chegada, com uma pessoa que você tenha mais, vamos dizer, intimidade para conversar, que você se sinta mais à vontade para conversar, e construindo esse recurso, não? Ao longo da sua vida, você ir descobrindo como você pode se acalmar, como você pode se alegrar. Quando você está cheio de pensamentos pessimistas, medo do futuro, com toda essa situação, com quem você gostaria de conversar? O que você precisa ouvir? O que te acalma? O que te traz alegria? E aí são descobertas que parte disso você precisa fazer sozinho, como você disse, olhando para dentro, não é? Mas que você pode fazer isso com o apoio de pessoas queridas, pessoas que você pode desenvolver esse bem-querer. Maravilha, gente. Eu estou conversando com a psicóloga, a doutora Tina Zampieri. Doutora, falar um pouquinho da depressão. A solidão pode ser um gatilho para desencadear a depressão ou a pessoa já tem que ter uma predisposição e ali a solidão é só vamos dizer, a justificativa que faltava para desenvolver essa doença, né? Não sei se é uma doença, né, a depressão. Existe a depressão doença, sim, e existe a depressão reativa. Quando nós falamos da depressão doença, nós estamos nos referindo a uma situação que é de fundo orgânico, que maior parte das vezes tem ali questões genéticas também. Então, vamos dizer que quem tem depressão em gerações anteriores e na mesma geração, tem uma propensão maior a desenvolver quadros depressivos, uma depressão recorrente, do que aquelas pessoas que não têm na família. No entanto, tem gente que não teve ninguém nunca um histórico de depressão na sua família e, no entanto, pode desencadear a depressão doença também. E aí essa depressão, ela necessita de medicamentos, então tem que ir ao médico, que é o psiquiatra, o especialista dessa área, e a pessoa vai precisar usar recursos de medicamentos para fazer esse tratamento, para tratar o que é orgânico da depressão, e, ao mesmo tempo, ela vai também precisar da psicoterapia, porque às vezes ela foi desencadeada como um gatilho, como você disse, a própria solidão, não? Pode sim ser um gatilho para um episódio de depressão, como pode, mesmo tendo acontecido sem nenhum gatilho aparente, mas a vivência de você estar em um episódio depressivo por si só é algo muito
muito traumático, porque uma das características da depressão, Alexandre, é a desesperança. A desesperança é um fator de tortura, porque você olha para frente e parece que não tem luz no fim desse túnel, ou seja, esse túnel não tem fim. Então, isso é a desesperança, a sensação, a certeza lá dentro de que não tem jeito, sabe? A vida vai ser assim para sempre. E as outras características da depressão, como que estão sempre presentes dentro de um quadro depressivo, como a energia rebaixada, a falta do interesse por aquelas coisas que a pessoa normalmente gosta, do prazer por aquilo que a pessoa normalmente gosta, vamos dizer que o mundo fica em preto e branco, fica muito ruim, fica muito difícil. E com essa desesperança, que é a sensação de que nunca isso vai passar, então, efetivamente, a depressão é muito perigosa, porque um outro sintoma que vem junto, não em todo mundo, mas que é muito frequente, é a ideação suicida. Então, a depressão é um fator altamente incapacitante para o trabalho e também um risco altíssimo de morte por suicídio. Não é? Porque quando o pensamento de suicídio vem na cabeça da pessoa, vem como um pensamento intrusivo e que a pessoa tem dificuldade em controlar isso, principalmente nos quadros mais graves de depressão, e que ela já vem com a receitinha pronta, sabe, do que fazer. Então, se joga daqui, se está dirigindo, vira o carro agora, se está passando por uma ponte, pula, sabe? Então, vem com a receita pronta. Então, é algo realmente de um risco muito, muito alto, não? Sem dúvida. Eu até ia perguntar para a senhora os sintomas, a senhora já falou alguns aí, acho que ficou bem claro. Então, eu vou completar. Tem como uma pessoa que está sozinha, ela identificar que ela está com depressão com base nisso que a senhora falou? Ou sozinha a pessoa não consegue ter esse discernimento? E eu emendo também, doutora, já duas perguntas. A senhora tem trabalhado aí virtualmente nesse período. Há um aumento nos casos de depressão nesse período? E a questão do suicídio que a senhora citou, a gente ficou sabendo, a gente não gosta de falar para não divulgar esse tipo de coisa, mas a gente tem que falar. Houve aumento de casos de suicídio, a gente ficou sabendo alguns casos aqui em Rio Preto ultimamente. A senhora tem alguma informação nesse sentido? Teve até uma campanha aí de um grupo, uma ONG, andou colocando cartinhas nos viadutos, não faça isso, já quase uma vacina aí, né? Então, algo está acontecendo. Sim, sem dúvida, Alexandre. Sim, há sim a constatação de um aumento importante. Na verdade, Alexandre, vamos dizer que a pandemia é um fator agravante, mas o aumento de casos de depressão já vem sendo detectado pela Organização Mundial de Saúde, e isso coloca a depressão lá no alto como causa morte, sabe? Então, mas isso já nos últimos 20 anos vem sendo cada vez mais, sabe? Os quadros de depressão estando presentes na vida das pessoas, às vezes como um quadro sozinho, como um transtorno sozinho, e às vezes associado com vários outros transtornos, sejam transtornos orgânicos como uma doença crônica, como outras situações de doença física associados com a depressão, seja a depressão sozinha. Então, e você perguntou para mim, mas com base nisso que eu disse agora há pouco, seria possível uma pessoa identificar se ela está com depressão? Olha, seria sim, seriam dicas para a pessoa, vamos dizer, ter por hipótese que ela pode estar desenvolvendo um quadro de depressão. E a pessoa não precisa ser especialista e fazer um diagnóstico, até porque ela vai precisar de ajuda no caso de realmente estar fazendo um episódio de depressão. Então, isso que você me perguntou, se com os sintomas que eu disse que são os mais básicos, isso já faria a pessoa ter uma noção se ela poderia estar tendo uma depressão ou não.
É sim muito, muito importante que a pessoa olhe com esse olhar, que ela olhe com esse olhar crítico, principalmente em quem convive com ela, aquelas pessoas que moram na mesma casa e mesmo aqueles amigos que se juntam para o happy hour, aquele amigo que não está comparecendo, sabe, de fazer contato com ele, ver o que está acontecendo, por que não está vindo reunir com a turma mesmo que virtualmente, sabe, porque isso pode salvar vidas, de fato, como você falou, pôr no viaduto, não pule, colocar esses alertas, não, e principalmente apoio aonde a pessoa recorrer no caso de necessidade, é sim muito importante, e é muito importante que os familiares, os convíveres, mesmo que à distância, fiquem realmente muito atentos, porque sim, além de, como eu disse, o aumento de quadros depressivos estar acontecendo progressivamente, nós temos com a pandemia um fator altamente agravante e que realmente constata-se um aumento de casos de depressão e, infelizmente, casos de suicídio. É muito difícil separar uma coisa da outra, não? Sim. Doutora, muita gente fala, depressão é frescura, a pessoa está fazendo o corpo mole. É possível uma pessoa que está com depressão sair desse estado sozinha, sem ajuda, só com o pensamento ali, falar, não, vou sair dessa, deixa isso para lá. É possível ou é mais forte que a pessoa? Não, é mais forte que a pessoa, tá? É mais forte que a pessoa. Vamos dizer assim, que uma depressão, ela acontece por episódios, então vamos dizer assim, que numa faixa estatisticamente tida como normal, não é de oscilação do humor, um dia a gente está mais bem-humorado, outro dia a gente está mais down, tudo bem, isso dentro de certos parâmetros é normal, todo mundo tem. No entanto, a depressão, ela configura, mesmo a depressão leve, ela configura uma mudança. Então, essa mudança é que ajuda a pessoa e quem conhece, mesmo que à distância, ou quem convive na mesma casa, de prestar atenção e ver o que está acontecendo de mudança de comportamento da pessoa. Então, tem alteração no sono, tem alteração no apetite, tem alteração em achar graça nas coisas, tem alteração em irritabilidade, que é um sintoma muito, muito, muito interessante. Ele, vamos dizer assim, que de um modo geral a gente diz que ao invés da tristeza, crianças e idosos apresentam irritação, pavio curto. No entanto, dentro dessa situação opressora, como você disse, já estamos aí com os 3 meses de confinamento, vamos dizer assim, não? De reclusão. Então, o sintoma da tristeza, ele vem sendo, sabe, cada vez mais ou junto ou substituído pela irritabilidade. Isso não é uma coisa difícil de perceber. A gente percebe quando alguém que a gente está convivendo está muito irritadiço. Aliás, a própria pessoa pode perceber também. Mas, como uma das características da depressão é a alteração da autopercepção, então fica mais difícil a pessoa perceber nela mesma, a não ser que ela já tenha tido diagnóstico de depressão, já esteja mais habituada a olhar para isso, sabe? E a reconhecer, ou pelo menos desconfiar, eu posso estar fazendo outra depressão, né? E correr para pedir ajuda, mas todo mundo à volta é bom que olhe, que reconheça, e a gente pode fazer o exercício dessa percepção. Mas como você me perguntou, sair sozinho de uma depressão é possível? Olha, a depressão tem o seu curso, ela pode ser leve, moderada ou grave, ou ainda pior, grave com sintomas psicóticos. E existe uma tendência dela fazer, vamos dizer assim, dentro de uma faixa, vamos imaginar uma faixa horizontal de oscilação do humor, uma barrigona para baixo. Então, lá para baixo é a depressão. Mas a pessoa tende a sair. Mas esse sair, Alexandre, ele é um sair que pode demorar muito tempo. E tem duas fases da depressão que são de maior risco para suicídio,
que são os momentos em que a pessoa está entrando na depressão e, esquisito, né? Mas o momento em que ela está saindo da depressão. São os dois piores momentos em termos de risco de suicídio. Por quê? Porque quando a pessoa está entrando na depressão, ela tem ideação, ela pode ter, não é todo mundo que tem, ideação suicida, mas como tem aquela queda de energia que eu te falei, então a pessoa pode não ter energia para praticar. Mas no comecinho da depressão ela tem energia ainda. Então é um risco muito grave se ela tem ideação suicida e tem energia. Quando ela está lá embaixo mesmo na depressão, ela tende a não ter energia mesmo, sabe? Quanto mais grave a depressão, a não ter energia, até mesmo para cometer suicídio. Mas quando ela está saindo, quando ela está melhorando da depressão, que geralmente é quando as pessoas falam: ah, fulano já está melhor, não precisa de muita atenção mais, aí é que mora o perigo. Porque se por um lado os familiares, os convívios vamos dizer assim, que estão já cansados dessa situação e não estão mais tão atentos. Por outro lado, então a pessoa realmente está correndo um risco muito sério, porque ninguém está olhando para ela e ela está com ideação suicida. E ela tem energia para fazer a hora que ela está saindo da depressão. Então, esses são os momentos de maior risco para a depressão. Doutora, a senhora fala que a conversa com pessoas próximas, com amigos, é importante. Mas Sim. pessoas que são sozinhas, não têm amizade, às vezes não têm familiaridade também com rede social, não tem ninguém mais próximo para conversar, vamos estar aí caso de idosos principalmente. Tem algum lugar que essa pessoa pode procurar ajuda? A gente tem aquele, acho que o CVV fazia esse trabalho, não sei se ainda existe. Tem algum Então, outro canal nesse sentido, que quem está se sentindo muito sozinho pode de repente procurar uma ajuda? sim, desse CVV até olhar realmente para lista, vamos dizer assim, para lista do seu convênio, por exemplo, e ali identificar profissionais e telefonar mesmo. E pode ser para a polícia, pode ser para a delegacia da mulher, pode ser para onde for para que a pessoa tiver o número na cabeça, e é sempre bom ter, e que a pessoa possa telefonar e falar: eu estou pensando em suicídio, eu estou em tal lugar. Então, isso é algo que pode ser extremamente positivo da pessoa buscar, não é? E ela ligar para qualquer número, vamos dizer assim, ela pode não ter muita familiaridade com as pessoas, mas é muito raro hoje quem não tenha um meio de comunicação. Se ela estiver num asilo, por exemplo, dela falar para quem estiver do lado dela. Se ela estiver em casa e sozinha, dela ligar para qualquer número e falar: eu estou em tal lugar e eu estou com pensamento suicida, suicida e eu estou precisando de ajuda. Ou fazer um sinal que tem sido bastante usado para violência doméstica, mas que para suicídio também pode ser usado, que é espalmar a mão e fazer assim com o dedão e fazer assim com os outros dedos, não é? Isso já é uma identificação de que estou precisando de ajuda, help, agora, socorro. Maravilha, tá aí a doutora Tina Zampieri. Doutora, quando a gente conversou há 2, 3 meses atrás, a senhora falou que estava à disposição para conversar com profissionais de saúde. Houve uma procura? A senhora tem mantido esse contato com os Isso. profissionais de saúde? A gente tem baixíssima procura, infelizmente. Não, nós oferecemos e continuamos oferecendo esse serviço gratuito, tá? Então, dentro disso que você perguntou, se uma pessoa está em risco, pode telefonar? Sim, pode telefonar. Pode telefonar, pode entrar no site que é ciclomuta.com.br. A pessoa tem ali logo na entrada do site um quadro muito grande com essa orientação, como que a pessoa procura esse recurso, e a pessoa pode telefonar e dizer: eu estou em perigo, eu preciso de ajuda, ou eu sou profissional
de serviços essenciais. As pessoas vão ver que ali está escrito que é para profissionais da saúde e também, não é, da segurança, profissionais da segurança. E profissionais de outras áreas que também estejam trabalhando na linha de frente, eles têm um atendimento mais prolongado, mas qualquer pessoa que telefonar, que entrar em contato, e ali então no site tem o número do contato, tem, enfim, todo o meio de entrar em contato rapidamente. E a pessoa falar, eu estou precisando de ajuda, ela vai receber esse apoio inicial e orientação ou a continuidade desse atendimento. Enfim, ela não vai ficar sozinha mais, então, dentro disso que você falou, não? Legal, até entrei aqui, é ciclomuta.com.br, é isso, né, doutora? Ciclomuta. Tem até um telefone aqui, eu vou deixar aí, não sei se dá para pôr agora, o pessoal acho que não consegue, mas vou falar aqui, é 3222-4226, 3222-4226, Ciclomuta. Tá certo, gente, tá aí a doutora Tina Zampieri. Doutora, quer falar mais alguma coisa? A especialidade da senhora, o EMDR, né? Qual que é a relação do EMDR com a depressão? Olha, o EMDR é uma abordagem de psicoterapia que leva em conta que aquelas situações que foram impactantes para a pessoa, e a depressão é altamente impactante, como já conversamos, não? O cérebro não dá conta de digerir, por isso que eu disse que a depressão é altamente traumática, porque trauma psicológico, Alexandre, não depende tanto de qual coisa aconteceu, mas depende de como eram as condições dessa pessoa lidar com essa situação. Por isso que uma pessoa em depressão é altamente mais vulnerável, porque as condições dela lidar com as demandas diárias ficam muito rebaixada. Ela não tem essa condição. E então ela está vulnerável à maior traumatização. O que o EMDR faz? Ele aborda, ele acessa várias áreas do cérebro, não é? Mediante um método bastante específico e faz por meio de estimulação cerebral bilateral o processamento dessas informações que estão ali no cérebro guardadas de uma forma desadaptativa, já que o cérebro não deu conta de fazer a devida digestão dessas informações. E o que a gente nota na prática, e muitas pesquisas estão sendo cada vez mais feitas dentro dessa linha, inclusive com exames de neuroimagem, não é? Experimentos, inclusive com animais, o que se nota é que os sintomas desaparecem, tá? Então, alguns muito rapidamente, claro, cada situação é uma, tá? Então, e o que as pessoas dizem para a gente é que o seu comportamento normalizou. Então, vamos dizer, aquela pessoa que explode, ela realmente ela para de explodir. Aquelas pessoas que têm medo de ficar sozinha em casa, medo de avião, medo disso, medo daquilo, a tendência é ter uma resposta bem interessante e rápida, não é? Então, essa abordagem realmente é uma abordagem muito interessante e que nós estamos disponibilizando, não é, com cursos para que muitos outros profissionais da psicologia e da medicina, que são os que podem praticar o EMDR, façam sua formação dentro dessa abordagem para que possam também atender pessoas. E é uma abordagem muito interessante para o atendimento online, que é o que é viável atualmente, não? Então, para pouquíssimas situações, o consultório de psicologia está recebendo presencialmente os pacientes, não é? Por toda essa questão que nós estamos vivendo aí com os cuidados. E o EMDR é muito ágil para ter uma resposta online e por isso, então, nesse momento, se torna ainda mais interessante. Maravilha. Doutora Tina Zampieri, muito obrigado pelas suas entrevistas, pela sua entrevista, pelas suas informações. Eu agradeço, viu?
Eu é que agradeço, Alexandre. Muito obrigada por essa oportunidade e por esse tema que é tão realmente importante, tão significativo, não só por essa questão da pandemia, mas porque efetivamente a depressão é uma doença altamente incapacitante e de alto risco. Muito obrigada. Obrigado a doutora Tina Zampieri, lá do Ciclomuta. Eu vou pedir agora para o Israel pôr os telefones aí, ó, quem tiver, sei lá, precisando bater um papo com a doutora Tina, dá uma ligadinha aí, ó, 32224226. E tem um WhatsApp também, facinho, manda uma mensagem lá, tiver precisando de ajuda, tiver com tristeza aí, Nós sentindo... temos uma equipe fantástica. Ah, legal, ó, a gente está com o telefone aí, doutora, e o 98125 0435. Obrigado a doutora Tina, viu, doutora? Obrigado.